Bom dia, pessoal! Bom dia! Cá estamos novamente trazendo as novidades para vocês. Dia 20 de março já. E hoje eu convidei a doutora Carolina Mosman, que vai me ajudar a trazer para vocês essa revolução na união estável que nós estamos tendo aqui no Brasil com a publicação do provimento 141 do CNJ, que deve sair hoje essa publicação. Esse provimento 141, ele veio, né, para poder esclarecer algumas questões que ficaram duvidosas com a Lei 14.382. Eu já falei para vocês antes da Lei 14.382. A 14.382, ela veio alterar muita coisa, tanto no registro de imóveis quanto no registro civil das pessoas naturais, né? Então foi uma lei que mexeu com as estruturas aqui da Lei de Registros Públicos e a gente ainda está se acostumando com essas novidades. Deixa eu já chamar a doutora Carolina Mosman aqui. Ei, doutora Carolina, que prazer! Muito prazer! Igualmente, café! Primeiro café de muitos, né, Letícia? Eu e a Carol, gente, para quem não sabe, nós já demos umas palestras juntas sobre união estável mesmo. Sobre. Então, logo a Lei 14.382 foi publicada, né, Letícia? Isso. Pois é, e agora, assim, a Carol, ela é ótima, ela é advogada, só para apresentar um pouco a Carol, gente. Então, a doutora Carolina Mosman é advogada, ela já atuou durante muito tempo junto com o doutor Fischer, que é nosso tabelião do coração, nós todo mundo adoramos o doutor Fischer. Então, a doutora Carolina Mosman, ela já teve, né, nessa parte de dentro do cartório, tem essa visão de dentro, que a gente gosta de trazer para os nossos ouvintes, sabe? Porque tem muito advogado que não sabe nada, né, dessa parte do extrajudicial. Mas a gente está aqui, gente, para poder compartilhar com vocês essas novidades, para vocês utilizarem dessas ferramentas que o extrajudicial proporciona, né? A gente já vivemos falando disso, sistema multiportas, agora cada vez mais o extrajudicial está presente, né? E a doutora Carolina Mosman, então, tem muito para poder compartilhar com a gente, porque ela já tinha essa visão, mas ela não parou depois que ela saiu do cartório, né? Ela continua prestando consultoria, inclusive, para alguns cartórios, né? Vou passar para ela acabar de se apresentar, mas a gente já vai entrar logo, logo nessas novidades da Lei 14.382 e do provimento 141. Vai, Carol, com você. Leti, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, né? Eu adoro trabalhar com a Letícia, ela né, sempre diz, eu acho que ela é uma incansável, assim, uma pesquisadora incansável. Eu também, a gente não se conforma, né, Letícia? Eu acho que a nossa qualidade, uma característica nossa é o inconformismo, então a gente sempre está indo atrás enfim, entender, modificar. E eu trabalhei 5 anos presencialmente num cartório aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que é do Flávio Fischer, que é referência aí no ramo notarial. E depois eu só saí de trabalhar presencialmente com ele porque eu me mudei de estado, porque eu casei, aí meu marido me levou embora. E aí, mas eu continuei prestando assessoria jurídica para ele, né? E isso foi lá em 2012 que eu saí, eu entrei em 2008 no cartório. Então, saí em 2012, continuei prestando assessoria para ele. Hoje, presto assessoria para vários outros cartórios. Atuo na advocacia de direito de família e sucessões, principalmente, com inventários, né? Adoro inventários extrajudiciais. E também na parte imobiliária. E hoje estamos aqui para falar desse provimento 141, né? Que é uma... A Letícia acho que vai introduzir esse assunto. Vou deixar com ela então só. Tá. Terminando de me apresentar, então hoje eu trabalho bastante com direito notarial e registral, direito de famílias e sucessões e direito imobiliário. É isso. Aí é tudo que a gente quer. O nosso público aqui é mais voltado para direito imobiliário, né? Mas, gente, essa pergunta que não quer calar. Letícia, o que tem a ver a união estável com direito imobiliário? Gente, tudo, né, Carol? Tudo.
Tudo. Muda tudo o fato da pessoa viver ou não viver em união estável. E a gente sabe, né, que o princípio da especialidade subjetiva, ele é essencial para o registro de imóveis. Então, no nosso curso do Zero à Regularização, a gente sempre tem uma parte grande, eu vou ter até que gravar novamente agora essa parte da união estável, porque mudou tudo, né? Antes, o que a gente falava? A gente falava da importância da união estável, dessa questão de sempre ser indagado. Inclusive, aquele provimento 61 do CNJ já falava que uma das perguntas que deve ser feitas para as pessoas que vão praticar atos nos cartórios é se existe ou não união estável. Então, agora, né? Quero ver o que a Carol vai achar. Porque, gente, esse provimento 141, uma das coisas que mais me chamou a atenção, vamos só entender ele então. Ele veio regulamentar, não, veio alterar o provimento 137, provimento 37 do CNJ. Então, voltando, o provimento 141 alterou o 37 do CNJ, que já tratava da união estável. E ele veio, então, adequar essas disposições do provimento 37 para a Lei 14.382, que foi essa lei publicada no ano passado e que já tinha trazido algumas coisas e a gente tinha ficado na dúvida, né, Carol? A gente deu uma palestra e falava assim, olha, isso aqui parece que é assim, isso aqui parece que é assado, mas não estava muito claro, tinha alguns pontos que precisava mesmo esclarecer e agora no provimento 141 não ficou dúvida. Tudo bem que algumas questões a gente ficou assim, um pouco surpreso, né? Mas a gente vai acostumar com elas. Se for para ficar desse jeito mesmo, a gente tem que acostumar com elas, né? Tem que entender. Então, a gente ainda vai fazer muitos debates, gente. Hoje é o primeiro, porque o provimento vai ser publicado hoje. Presta atenção, vocês estão... Antes dele sair, a gente já está discutindo ele aqui, né, Carol? Mas vamos falar, o que você achou de mais importante no provimento 141? Quais pontos que a gente deve ressaltar aqui para o pessoal? Então, pessoal, tudo isso que a Letícia falou sobre quando a lei veio, a gente deu uma palestra juntas, né, Letícia? Quando veio a lei 14.382, a gente tinha várias dúvidas, o provimento veio aí regulamentar algumas delas. Uma questão importante que eu vi, que foi uma dúvida recorrente no meu Instagram, o que a Lei 14.382 trouxe, o provimento 141 regulamentou? Uma forma a mais de fazer, de formalizar a união estável, porque a união estável é uma união de fato, ela já existe independente do documento. Mas se as pessoas quiserem formalizar elas, podiam fazer por escritura, podiam fazer, né, no judiciário, com certeza, sempre, e hoje elas podem fazer direto, né, Letícia, lá no registro civil, perante o oficial, fazendo um termo declaratório. Essa, então, é mais uma forma de fazer a união estável e tem mais uma forma de dissolvê-la. Antes a gente podia fazer a dissolução dela judicial, podia fazer por escritura pública e hoje o provimento 141 deixou claro que ela pode ser dissolvida também perante o registrador civil, exceto se houver menores de idade, não, incapazes ou nascituro, mesmos requisitos da escritura. Aí teremos que ir para o judiciário. Mas se for uma dissolução que inclusive envolver partilhas de bens, disse o CNJ, que vai poder ser feito diretamente lá no registro civil, a dissolução também. Mas, gente, a escritura pública continua, né? Não é só mais uma forma, isso é importante dizer. A gente tem mais uma forma de formalizar, mais uma forma de dissolver, mas a escritura, ela continua firme e forte. Um outro ponto que eu acho importante dizer é que o registro da união estável já era previsto lá no provimento 37, que foi alterado pelo 141. Né? Mas parece que todo mundo está focando no registro. O registro da união estável é facultativo, ele vai oferecer aquela publicidade perante terceiros, mas ele é um registro facultativo. Então, eu posso fazer o termo, né? Se eu entendi até bem, se eu posso fazer o termo declaratório perante o registro civil e não registrar, né? Não sei, me parece que o provimento foi nesse sentido. E se eu quiser, porque até tem eu estou aqui com ele, não sei se eu vou achar, que diz assim, que o requerimento do registro tem que ser feito pelos dois, já que ele Isso. é facultativo.
né? Fala isso mesmo. Deixa eu só pontuar isso. Gente, Sim. eu achei isso de uma importância enorme. Olha só como é que ficou, então, no artigo 1º do provimento 37, na nova redação. Ficou assim, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º. O registro de que trata o caput confere efeitos jurídicos à união estável perante terceiros. A gente já sabia disso, né? Mas agora veio colocar isso aqui de forma expressa. Então, é o registro da união estável no livro E, da última residência ou da residência atual, né? Porque pode ser a última residência também. Até uma questão que depois eu quero debater com você, Carol. Porque a gente aqui estava entendendo que mesmo que a pessoa tivesse falecida, que a gente podia registrar. Porque vai que ele já fez esse termo, ou já fez essa escritura e morreu. E não deu tempo de registrar, não registrou. E aí agora, será que não vai poder registrar? O que eu fiquei pensando? Porque consta que tem que ter um requerimento de ambos. Será que esse requerimento a gente já não pode colocar no próprio termo ou na própria escritura? Quer dizer, lavra, né, o termo e coloca lá no final. Já fica requerido o registro perante o livro, no livro E da última residência. Já coloca lá. E a mesma coisa na escritura, porque daí, se vier acontecer alguma coisa, né? Porque pode ser que aconteça, a gente lava. Às vezes a pessoa lavra a união estável exatamente porque está com medo de morrer, né? Está com medo de morrer e tal. E às vezes morre. Aí não deu tempo de registrar. Será que então não pode constar isso na própria escritura ou no próprio requerimento? Então, pelo aí que são duas questões. Primeira questão, essa do efeito perante terceiros. Então, efeito perante terceiros, turma, olha só. Antes, né? Como é que constava? Eu sempre fiquei invocada com isso, porque lá em Portugal é diferente, né? Constava que a gente deve registrar os pactos antinupciais. Ainda consta, né, aliás? Na Lei de Registros Públicos, artigo 187, se não me engano, prevê que os pactos antinupciais devem ser registrados no registro de imóveis da residência, tá bem? Convenções antinupciais. No caso da união estável, não existe pacto antinupcial, gente. Pensa aqui comigo. Claro que não tem pacto antinupcial na união estável, porque não é núpcias. Não é núpcias, não tem antinupcial. Mas no próprio termo ou na própria escritura, né, ou no próprio documento, a gente já pode constar a opção para um regime de bens. Aliás, isso está claro aqui no provimento também, nos requisitos da união estável, tá bem? Então, ok. Aí, onde que eu vou registrar isso, né? Será que eu tenho que registrar isso ainda no registro de imóveis? Ou será que não? Será que a gente está indo para a tendência do que é em Portugal? Porque lá em Portugal, gente, como é que é? O pacto e também bom, lá não vale muito a união estável, né? Os pactos lá em Portugal normalmente são registrados no registro civil. Sabia, Carol? No registro civil. E aqui parece que está indo para esse lado, porque fala que o que vai dar efeito da união estável perante terceiros é o registro no livro E. E faz todo sentido. Sabe por quê? Só porque eu sou registradora civil, então essa parte a gente entende. Quando a gente registra no livro E, o que acontece? Automaticamente o oficial do livro E tem que comunicar os atos anteriores. Então, ele vai comunicar no nascimento, ele vai comunicar em algum casamento que tenha tido antes, né? E isso ainda é outra questão do casamento. Casamento, será que vai poder registrar? O termo e a escritura só podem registrar se a pessoa já estiver separada, pelo menos separada judicialmente, né? Não pode registrar se a pessoa estiver casada mesmo, só com ordem judicial, tá? Mas vamos lá. Então, olha a quantidade de questões que envolvem isso aqui, né? Eu vou voltar para a Carol para ela organizar o meu pensamento aqui junto comigo, mas olha a quantidade de coisas que a gente falou. Vai registrar no registro de imóveis? É facultativo, mas todo mundo vai querer dar efeito perante terceiros. Então, se é facultativo, mas não tem efeito perante terceiros se não tiver registrado, então tem que registrar. Concorda comigo? E essa questão também do registro de imóveis. Será que vai precisar registrar no registro de imóveis? Então, são 3 questões. Assim. Letícia, essa questão até do registro perante o registro civil para dar efeitos perante terceiros e o registro no registro de imóveis para a mesma finalidade, na verdade, né? Essa é a questão. A gente tem 2 registros com a mesma finalidade. O pacto ainda ele é só registrado lá no registro de imóveis, mas eu concordo contigo que em relação à união estável, me parece que a gente está caminhando para seguir o modelo de Portugal, que o registro fique no registro civil. Mas, na verdade, ainda, porque o provimento 141 não disse que não tem mais registro no registro de imóveis, na verdade, não tem essa especificação para união estável, né, Letícia? Tem alguns estados
que por previsão normativa estadual prevê, mas não tem uma norma nacional que diga precisa registrar a união estável no registro de imóveis para dar efeitos perante terceiros. Mas agora tem o provimento 141, que diz que a união estável registrada no registro civil, ela dá efeito perante terceiros. Então, eu como advogada, eu iria para o registro civil hoje, para se eu quisesse que meus clientes dessem efeitos, principalmente do regime de bens, né, gente? O que importa, na verdade, muito na união estável, porque um documento de união estável feito entre as partes vale entre elas. Elas não pode dizer, depois de assinado, que não, eu não assino. Enfim, pode alegar a anulabilidade do documento, mas em geral vale entre elas. Agora, se for registrar no registro civil, principalmente regime de separação de bens, né, que quer preservar aí questão patrimonial de um ou de outro, eu registraria perante o registro civil. Mas não quer dizer, tem que ver com, em relação, feita uma pergunta, Letícia, no meu Instagram lá, em relação aos que já estão registrados no registro de imóveis. Será que agora a gente vai precisar registrar também perante o registro civil? É uma Eu boa não tenho pergunta. dúvida, não tenho dúvida de que vai ter que registrar sim, viu, gente? Porque o que dá Vai efeito ter perante que, né? terceiros é o registro, e eles não ressalvaram os atos anteriores. Então, o que eu recomendaria se alguém viesse Né? me procurar? Que é união estável? Registra no registro civil, tá bem? Onde que é esse registro civil? Aí veio esclarecido aqui. É no livro E do cartório da residência dos companheiros ou da última residência. Essa última residência é que me deixa aqui, né, na cabeça, que se é a última residência, deve ser porque já morreu, né? Já morreu, então foi a última Ou residência. porque mora, ou porque mora no exterior, Ou porque mora talvez. no exterior também. Pode ser porque mora no exterior. Mas a gente sempre achou que a pessoa, mesmo falecida, pode querer dar efeito perante terceiros da união estável, né? Que existiu. Verdade. Então, é uma questão bem legal e que a gente já deve pensar. Mas o que eu já sugiro, pessoal? Coloca no termo e coloca na escritura que já autoriza o registro no livro E. Pronto. Colocou, tá resolvido. Já vou mudar meu modelo hoje. Essa tua ideia, eu não sei se vocês estão me vendo bem, minha internet está meio ruim. Não, tá Não, ótimo. Eu tô vendo direitinho. tá. É. Que a tua tá um pouquinho tremida, Letícia, mas É, acontece, né? Mas é. estamos te ouvindo bem. Mas lá no provimento 141, esse ponto é importante tu dizer, tem uma previsão de que se o requerimento já foi feito e a pessoa faleceu no meio do caminho, não tem problema, né? Porque aí registra. Exatamente. E aí Ex- essa tua ideia de já fazer o requerimento no termo declaratório ou na escritura faz todo sentido. Eu concordo. Ah, perfeito, Concordo com a ideia. perfeito. Hashtag É, concordo com a ideia da Letícia. então, olha só, sobre essa questão, isso aqui já é outra questão, mas tudo relacionado, que é a conversão da união estável em casamento. Então, a gente tem o termo declaratório só da união estável, e outra coisa é converter a união estável em casamento, que a gente vai deixar para falar daqui a pouco. Também é super interessante esse tema que Carol colocou, muito relevante. Nós tivemos uma pergunta aqui, Carol, da Marisa. Porque a gente está falando da importância da união estável para o registro de imóveis, não é isso? Então, lá, olha a pergunta da Marisa Fonseca. Uma pessoa que convive em união estável, devidamente escriturada, consegue comprar e vender um imóvel sem a anuência do companheiro? Então, gente, é isso que a gente estava falando. Vai que a pessoa tem isso só na escritura, tá? A escritura, ela por si só, ela não gera efeitos perante terceiros, porque como é que o terceiro vai saber que existe essa escritura? Não tem jeito dele fazer essa consulta. Mas no registro civil, se registrar no livro E, tem jeito dele saber, não tem? O terceiro? Porque é só tirar uma certidão de nascimento, conforme o estado civil que a pessoa declarar, né? Vai que a pessoa declara que é solteira. Então, você vai pedir uma certidão de nascimento atualizada. Vai que a pessoa declara que é divorciada. Você vai pedir uma certidão de casamento com a averbação do divórcio atualizada. Quando você pedir essas certidões, automaticamente vai vir lá escrito que existe uma união estável. Se existe essa união estável, gente, então esse terceiro vai ter condições, né, de saber dessa existência, e ele sabendo dessa existência, ele deve exigir que o companheiro compareça na escritura, tá bom? Então, isso tem até decisão bem tranquila do STJ e tudo mais, até pouco tempo atrás, né, dizendo isso, que é o seguinte, se o terceiro não tem como saber, não tem jeito de ser afetado por essa negociação. Então, ele comprou o imóvel de uma pessoa. Estava em nome só dessa pessoa lá no registro de imóveis, tá, gente? Só está em nome dessa pessoa, do José. Então, o José é solteiro. Olha, aí você vai lá e compra, né? O que você vai exigir? Só que o José.
Assim. Aí, depois fica sabendo que o José já vivia instável há um tempão com a Maria, já vivia com a Maria há tempos. E aí, como é que fica? Gente, o que que o STJ falou? Se não tem publicidade, não tem jeito desse terceiro interessado saber, o negócio é válido, só que cabe indenização. Então, a pessoa vai pedir indenização para o José. Então, a Maria pode pedir indenização para o José, entendeu? Mas o terceiro fica livre. Isso era antes. Agora, para mim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a importância das certidões atualizadas. Vai que você fala assim, não, mas eu não sabia. Mas você não pediu certidão atualizada, não, meu filho? Tá lá no Registro Civil. Então, pede certidão atualizada, não é, Carol? O problema das certidões atualizadas é uma briga, né, Letícia? Eu dou muita assessoria para cartórios, né? A Letícia já falou. E tem muitos estados que dizem expressamente que não precisa pedir, que não precisa, não, melhor, é da decisão do tabelião. E aí fica uma briga, mas a minha orientação sempre é pedir certidão atualizada dos transmitentes, né? Porque na compra não tem tanto problema, mas dos que estão transmitindo, porque já teve situações graves em que a pessoa se declarou solteira, na verdade era divorciada, e aí não tinha feito partilha, enfim, Casado na Comunhão essas Universal, confusões. aquela tragédia. Então, a pessoa, olha só, É, adquiriu solteira. Pensa comigo. Adquiriu solteira. Casou na Comunhão Universal. Aquele regime maravilhoso, né? Só que não. Para mim, esse regime tinha que acabar com ele. Mas, enfim, ok, casou na Comunhão Universal. E agora vai vender. E você vai e usa uma certidão dele, diz ele solteiro, gente. O que acontece? Acontece que tá tudo nulo. Porque a mulher é dona da metade. Você entendeu? Então, cuidado com isso, gente. Cuidado, isso aí tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, tem a possibilidade de pedir até pela central, agora até de forma eletrônica, chega rapidinho para você, não vai perder, por causa de menos de R$ 100, você vai perder um negócio de milhões às vezes. Então, cuidado, tá? Deu para entender, Marisa? A gente explicou? Acho que explicou, né? Uma coisa que eu queria só acrescentar, Letícia, é que talvez seja importante a gente fazer, os advogados, né, orientar os clientes que querem proteger o patrimônio de ambos. Registrar a união estável no registro civil e averbar essa união estável nos imóveis. Esse Sim. seria o mundo ideal, assim, né? Para garantir aí proteção, proteger um do outro. Ai, gente, que horror, mas acontece, né? De poder preservar a meação numa eventual alegação contra terceiro. Olha, você comprou meu imóvel, e claro, se tiver averbado, a pessoa nunca vai conseguir vender sozinha, né? Porque eu ouço muito isso enquanto advogada. Ah, não, o imóvel tá só no meu nome, eu vou vender e você vai ficar sem nada. Não é assim, né? Que a gente sabe. Mas se não tem a publicidade, pode tornar essa questão da preservação da ameação bem complicado. Então, acho que é o registro no registro civil e a verbação lá no registro de imóveis. Perfeito. Agora, só para terminar, que a Marisa está insistente, mas eu acho que é bom essas dúvidas que chegam para a gente, porque às vezes a gente acha que a coisa é muito simples, mas não é. Olha só, o que a Marisa pergunta? Quando é feita a escritura de união estável em cartório de notas, ele não comunica o registro? Não, não comunica, gente. Notas é notas, registro é registro. Entendeu? Então, se você faz a escritura Comunicação pública, automática? É isso? Não, não tem previsão, né? não tem previsão. Notas é notas, registro é registro. Você lavrou a união estável. Você quer dar efeito perante terceiros, você registra no livro E. O registro no livro E, sim, ele é comunicado aos atos anteriores do registro civil. Deu para entender? Acho que agora deu. Beleza? Então, só a escritura pública não é suficiente. E é isso que foi reconhecido aqui no artigo 1º, parágrafo 1º do provimento 37, na nova redação. Vamos lá. Nossa, é tanta coisa que a gente tem que falar. É, muita coisa. A gente tem que fazer quase que do parte 2, né? Só para falar da certificação eletrônica dos registros, mas vamos lá. Nossa, mas vamos lá. Tem muitas questões importantes. Então, fala qual outro problema que chamou lá no seu Instagram. Porque Carol, gente, tem um Instagram muito legal. Quem ainda não segue a Carol, segue lá. É Carolina Mosman, tá? Com um S e dois M's. Carolina Underline Mosman, com S e 2 M's no final. Isso. Isso mesmo. Então segue lá a Carol, ela sempre posta as novidades, eu mesma sigo. E aí dá uma olhadinha lá, ela colocou no Instagram esse final de semana e muitas questões já apareceram. Vamos ver qual outra questão que surgiu para a Carol. Pode falar, Carol.
Eu acho que foram principalmente essas, do que acontece com as escrituras já registradas no registro de imóveis, que a gente já falou. E a outra também, se agora acabou a escritura pública, só vou fazer dissolução perante o registro civil. Não, é mais uma forma só, né? Foram mais essas questões, assim. Mas a gente tem a questão de data, início, de fim de regime, nós temos que escolher, Letícia, que eu acho que não vai conseguir falar tudo. Tem alteração de regime, certificação eletrônica, eu deixo para te Nossa, tem escolher. coisas Para tu demais. escolher. Eu acho que é bom de falar um pouquinho mais do termo, porque é o que é o mais impactante assim para começar. Mas isso tudo, gente, alteração de regime de bens na união estável, agora pode ser extrajudicial. Até me pergunto assim, se pode alterar o regime da união estável, não pode alterar no casamento, não? Mas é porque é o seguinte, Pois para casamento tem é, eu tô previsão achando, eu tô legal ficando expressa. até, tô achando até injusto isso com o casamento, né? Pois é. Então, agora, gente, olha só, você fez a união estável, tá? E aí você colocou lá que o regime era comunhão parcial. Ou não colocou nada, porque antigamente a gente não precisava colocar, né? Se não colocasse nada, qual que regime que era aplicado? Ou a comunhão parcial, ou a separação obrigatória, dependendo da situação. Inclusive, sobre a aplicação da separação obrigatória à união estável, tem até uma súmula recente do STJ, tá? Então, cuidado, tabeliães e registradores. Tanto quando o tabelião quanto o registrador agora tem que prestar atenção quando for lavrar o termo ou quando for fazer a escritura de união estável, vai ter que constar o regime. E o regime pode ser, se a pessoa não quiser optar por nenhum, né? Ela vai ser o regime legal, que é, em regra, comunhão parcial. Mas pode ser caso de separação obrigatória, hein? Cuidado. Lá no cartório, depois que eu comecei a colocar, porque antes a gente nem colocava só assim, é união estável, blá, 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 não colocava o regime. Aí a gente começou a colocar o regime. A quantidade de separação obrigatória, você não faz ideia, Carol. Porque é muita gente que era divorciado e não partilhou bens. É muita gente que era viúvo, tinha filhos e não fez inventário. E aí a quantidade, né, de casos que aparece pra gente é enorme de separação obrigatória na união estável. Então, cuidado, viu, pessoal? Fica atento com isso E o aí, tá? provimento 141 trouxe exatamente o que o CNJ decidiu sobre isso, né? Sobre a separação obrigatória, quando aplica. Ele deixou bem claro, assim. Eu Sim. achei isso muito bom, aliás. E agora é requisito do registro o regime de bens. Então, a gente sempre deve constar o regime de bens na nossa escritura e no nosso termo, ok? Lembrando, gente, o regime de bens não retroage. A gente vai constar, mas o regime só muda dali para frente. Isso também já teve decisão do STJ sobre isso, tá? Não volta para trás, não. O regime muda daqui para frente. Então, vamos supor, José e Maria já vivem em união estável há 20 anos. 20 anos, ok? Nesses 20 anos, qual era o regime vigente? Comunhão parcial. Beleza? Beleza. Aí agora eles vão mudar para separar. Eles vão casar. Eles querem casar. Ou não, eles nem vão casar. Eles só querem mudar o regime, né, Carol? Fala um pouco da mudança do regime direto no registro civil. Como é que vai ser isso? Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que falar para alterar regime de união estável, pelo que eu entendi, a minha interpretação do provimento é que tem que registrar a união estável primeiro. Vai alterar a união estável, não vai alterar a união estável de união estável não registrada, vai alterar regime de união estável que já foi registrada. E aí, esse regime, como a Letícia bem disse, digamos, eu estou vivendo, né, 20 anos na parcial e eu ainda sou novinha, eu posso mudar para separação convencional de bens, não sou caso de separação obrigatória, então eu vou mudar para separação de bens. Essa mudança vai ser averbada lá no registro da união estável, não vai ter efeitos retroativos, né? Não vai valer para o passado, vai preservar direito de terceiros e as partes, nesse caso, que é muito recomendável, aliás, para os advogados, que seja feita uma partilha de bens para deixar tudo redondinho para ir para a separação. Porque a gente tem na comunhão parcial, em 20 anos, principalmente, a maioria dos bens em comunicação. Então, é interessante fazer a partilha e essa partilha pode ser feita. Inclusive, isso é uma questão que faltou na dissolução de união estável e nessa alteração de regimes em que houver partilha de bens, precisa da assistência dos advogados. Então, aí, mais uma importância dos advogados estarem atentos a essas mudanças, né? Mas a Então, a alteração verdade
em qualquer dissolução de união estável vai ter que ter Isso. advogado, já tinha que ter. Exatamente, Agora, é exatamente, porque nesse exatamente. caso aqui é só alteração de regime de bens, gente. Não é dissolução. A gente só vai mudar o regime de bens. Mas o Paulo Hermano sempre falava disso nas nossas aulas lá do Zero à Regularização. Sempre fala disso. Que mudou o regime de bens, o certo é partilhar. É claro, se era comunhão Sim. parcial até agora, vai mudar para separação. Como é que você vai deixar as coisas sem partilhar, gente? Vai ser uma bagunça. Ninguém merece essa bagunça. Vai chegar assim e vai falar assim: daqui a pouco morre. Aí vai ter que falar: não, até a data tal era comunhão parcial, então vai partilhar assim. Até a data tal, a separação vai. Não faz sentido. Fora que também tem esse problema das regras, né? Que se aplicam as regras sucessórias. Como é que vai. Se a pessoa vai ser herdeira ou se vai ser meieira. Então, olha que confusão que vai ser se não fizer. Então, vamos fazer a partilha. Quer mudar de regime de bens? Beleza. Mas vamos fazer a partilha, ok? Aqui não ficou parecendo que é obrigatório, né? Parece que é facultativo. É, Mas isso, me para deu a mim é sensação de obrigatório. que é muito recomendável, né, que Isso. seja feita a partilha quando mudar para um regime que vai fazer separação de bens. Um outro detalhe que é o que o Rolfo Madaleno já defendia, que se mudar para a comunhão universal, né, estava na comunhão parcial, mudar para a comunhão universal, por óbvio que pela essência do próprio regime ele vai, não é retroagir, né, ele vai comunicar tudo. Então eu assisti uma palestra do Rolfo Madaleno que era bem Eu interessante sobre concordo. isso. Eu concordo Quando total. muda regime, em regra, não retroage. Mas, se mudar para a comunhão universal, por óbvio, porque a comunhão universal comunica os aquestos anteriores, os aquestos não, os bens anteriores, os bens amealhados durante a união, então não tem como não, não tem como fazer, daqui em diante a comunhão universal, né? Então, e isso foi bem legal também, que o provimento deixou bem claro, que comunhão universal, se mudar para a comunhão universal, é comunicar tudo. Eu acho que o de alteração de regime, não sei, Letícia, se tu tem, mas eu tenho mais um detalhe para falar do termo Tá. que eu achei Então, importante. fala do termo. E depois tem umas perguntas, vão tentar responder as perguntas. Pode falar. E o termo deixou bem claro que se houver, e essa é uma dúvida que a gente tinha antes, tem um termo de declaratório de união estável registrado antes. Não pode fazer outro com os mesmos companheiros, Aí tá? Tem seria que caso de dissolver. averbação, né? Mas parece que se for entre os mesmos companheiros, você não vai fazer outro e registrar, você vai fazer, parece que falar entre os mesmos companheiros. Temos Carol, dá uma olhada. mesmo os companheiros, mas fiquei em dúvida, quer dizer, se é um com outra pessoa ou é exatamente os mesmos? Eu fiquei em dúvida Pois em é, relação a isso. eu também Se ele fiquei. quer dizer assim, não pode ter outro. Eu tenho uma união estável com meu, vou dizer com meu marido, com o Humberto. Aí eu quero fazer uma união estável com. Eu separei com ele, não quero fazer dissolução e já quero fazer uma união estável com outra pessoa. Será que ele está se referindo a isso ou às mesmas pessoas? Não sei, não Pois ficou muito é. claro, né? Pela leitura, Mas, você quer pegar o artigo aí para a gente ler? Pega aí deixa eu enquanto eu ver, explico. deixa eu ver se Gente, está aqui. olha só, não tinha vedação na lei para a gente fazer outras uniões estáveis com a mesma pessoa. Inclusive, às vezes eu falava, olha, ficou faltando alguma coisa, em vez de fazer uma escritura de re-ratificação, faz uma escritura nova. Podia fazer uma escritura nova, por que não? Com as mesmas partes, mantendo tudo, mas só incluindo, por exemplo, o regime de bens que faltou incluir. Faz o novo, entendeu? Eu sempre falava isso, porque não tinha vedação, não tinha vedação. Aí agora nós temos essa vedação. Quando já tiver, mas falaram só do termo. Só que eu acho, gente, que se vale para o termo, tem que valer para a escritura pública. Para mim, tudo que falou do termo tem que valer para a escritura pública, apesar de Sim, não ter constado de forma clara, né? Então, vamos lá. Por eu exemplo, achei, então, ó. achou? Leia para É, nós. é verdade, é o parágrafo 5º do artigo 1º A. Então, é vedada a lavratura de termo declaratório de união estável, havendo um anterior lavrado com os mesmos companheiros. E aí, que mesmos companheiros, né? Será que são os dois? Pode ser. Devendo o oficial consultar a CRC previamente à lavratura e consignar o resultado no termo. Essa consulta, Letícia, me parece indicar que se houver só um dos companheiros com outra pessoa, já pode dar problema ali na lavratura do termo declaratório. É. E eu, na minha opinião, eu acho isso correto, porque eu acho que as pessoas ficam fazendo, depois no inventário, gente, é um horror. Eu já tive vários inventários que a pessoa era casada ainda, vivia com outra pessoa, aí todo mundo tem que participar do mesmo inventário. Quando é consensual, já é difícil, porque a gente tem que traçar uma linha aí, não é fácil achar.
quais bens, o que vai para cada um, imagina quando não tiver consenso, né? Então, eu acho importante, tem uma união estável, fez o termo, encerra e começa a outra, enfim. Claro que vão dizer que a união é de fato, que não precisa, mas se a gente está tornando a união estável bem parecida com o casamento, né? A gente está andando para quase criar um instituto análogo ao casamento. Então, eu acho importante, se formalizou a união estável, dissolve antes de formalizar outra. Eu acho mais coerente. Mas não ficou esquisita essa redação? Porque olha Ficou. só, gente, porque são os mesmos companheiros. Por que mesmos companheiros? Porque Podia ter colocado qualquer. Se forem os mesmos, por que eles vão fazer outra, né? Não dá para entender. Talvez não seja, talvez seja aquelas questões de tentar alterar regime, com outra união estável, não sei. Porque Não sei. agora tem um procedimento específico para alteração de regime, né, pessoal? Pois então, não dá para você alterar o regime simplesmente lavrando uma nova escritura ou um novo termo. Você tem que fazer o procedimento de alteração de regime da união estável. Mas, olha, eu sou igual a Carol. Se vai regulamentar, se vai registrar a união estável, por que você vai registrar a união estável já tendo outra registrada também? Pelo amor de Deus. Aqui em Minas, no Código de Normas, falava expressamente que podia, que se não tiver, se viesse uma nova união, havia uma presunção de que a outra acabou. Entendeu? Sim. Era assim aqui em Minas. No provimento 37, isso não estava muito claro. Mas talvez a gente, interpretando, né, esse artigo, igual a gente está falando do princípio da paridade, se a gente não pode casar estando casado, a gente não pode constituir união estável e registrar estando com união estável registrada, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos fazer as coisas direitinho, né? Vai lá e... Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Vai pensando em outras questões aí, Carol, enquanto eu leio outras perguntas. Eu já tenho tanta para falar que é que nem eu sou que nem tu. Tem uma questão importante que eu acho que ficou até, né, que a gente já conversou, né? A gente ficou meio confusa. Quando a gente vai fazer registro de união estável da data de início e data de início da união estável. Esse negócio, essa parte confuso demais. Gente, isso que ela está falando está no parágrafo 4º do artigo 1º. Olha só que coisa mais esquisita que ficou isso aqui. Mas a gente vai chegar lá e a gente vai entender. Vamos estudar. O registro do reconhecimento ou de dissolução da união estável somente poderá indicar as datas de início ou de fim da união, se essas constarem de um dos seguintes meios. Então, tem que constar a data de início ou de fim em algum meio. Qual é? Primeiro, decisão judicial, que aí vem dispor... que vai ter que representar... Bom, decisão judicial. Segundo, procedimento de certificação eletrônica da união estável, realizado perante oficial de registro civil. Olha só, então eles estão usando aqui o procedimento que era para poder retroagir os efeitos, né, na conversão da união estável ao casamento, esclarecer a data do início, né, da união estável, na conversão, estão usando isso também para o registro do reconhecimento da união estável. Olha só que coisa interessante. Então, o procedimento de certificação eletrônica, que a gente tinha ficado muito na dúvida, né? Que troço que é esse procedimento de certificação eletrônica? Ficou claro agora para nós que é só uma... Só não, é muita coisa. É uma prova apresentada ao registrador civil, demonstrando, né? Pode ser por documentos, a gente entende que também testemunhas, depoimentos, a gente pode juntar isso tudo e fazer esse procedimento de certificação eletrônica, que inclusive já tem até emolumentos previstos. Então, todo mundo já está podendo fazer esse procedimento, tá? Então, aqui vai poder constar quando tiver o procedimento de certificação eletrônica, ou então, escrituras públicas ou termos declaratórios de reconhecimento ou dissolução de união estável, desde que, olha só, essa parte que ficou um pouco confusa, a data de início, ou se for o caso, do fim da união estável, corresponda à data de lavratura do instrumento. Quer comentar isso, Carol? Olha, então a gente tem aí, só para fazer um resuminho, a gente vai registrar uma união estável. Se eu for registrar através de uma decisão judicial, o título for uma decisão judicial, se a decisão judicial, eu vou fazer o registro hoje, em 2023, se a decisão judicial mencionar que começou em 2010, tem que constar lá no registro que a união começou em 2010.
Se eu tiver um procedimento de certificação eletrônica, né, que é esse que vai ter a prova para o registrador do início da união. Se ele for convencido, também vai poder. Eu vou fazer o registro em 2023, com o seu início lá em 2010. Agora, nas escrituras e nos termos, eles disseram que a data da lavratura da escritura tem que coincidir com a data do início da união. Então, se eu lavrei uma escritura pública, que eu posso dizer na escritura pública, eu vivi união estável com o Beto desde 2010. Estou lavrando, tá sendo feita hoje em 2023. Eu estou declarando, eu e ele, que a gente vivia união estável desde 2010. Pelo que eu entendi, vai constar no registro a data de. Não, não vai constar nada, né, Letícia? Não Aí. Porque aí informado. eu Vai tenho constar não divergência. informado. É o que está no parágrafo É, 6º. Que, eu, ó, fora das eu, hipóteses do isso parágrafo que 4º, vai constar como não informado. porque me parece isso que ficou em dúvida. Eu tenho que declarar na escritura que a união estável está começando hoje, no dia da lavratura, para poder constar no registro. É isso? Tu Eu acha que é entendo. isso também? Olha só. Vamos lá. Então, o que que eu estou entendendo? Quando eu bati o olho, eu fiquei, ai meu Deus do céu. Mas agora já está mais claro para mim. Igual o caso de Carol. Ela e Humberto já vivem juntos desde 2010. Eles não vão falar mentira para nós no registro civil ou lá no Notas. Eles vão falar, nós já vivemos juntos desde 2010. Ok. Só que isso não foi provado, não teve a certificação eletrônica, não teve nada. Então, no registro, vai constar data de início não informado. Vai constar assim. Por quê? Porque Ah, não foi provado. Entendeu? Não foi provado. Mas não vai falar mentira, não, pelo amor de Deus, que isso é muito relevante. Agora, eu acho interessante, porque eu já defendia que as pessoas podem, elas já vivem juntas, né? Inclusive tem a questão do namoro, né, Carol? A gente queria falar de contrato de namoro, ver se pode. Hoje não dá tempo de falar disso, não. não Mas, dá. mas as pessoas hoje em dia têm o tal do namoro qualificado. As pessoas podem ir se conhecendo e tal, já vão começar a morar junto, já ter relações sexuais, tudo isso pode no namoro qualificado, tá, pessoal? Então vão lá e tal. E aí, resolve, ó, a partir de agora, vamos falar que agora é a união estável? Agora é para valer. Agora é a união estável. Nós queremos agora ser família. Pode? Eu acho que pode. Sempre defendi que podia. Porque é um processo que vai acontecendo. Não é uma coisa assim, hoje, tchan, é a união estável. A gente vai, mas pode ser que a gente queira, né, escolher uma data. Ah, que data? Ah, essa data que você me pediu para realmente ser a sua mulher sem casar. Ou meu marido, eu pedi o marido para ser meu marido sem casar, mas gente, agora agora é família. Por que não? Sempre achei que podia. E acho que isso aqui ganhou força com isso que está aqui, sabe? Porque a pessoa pode falar assim, ó, é a partir de hoje. Hoje nós vamos lá, vamos lavrar essa escritura e a partir de hoje é família. Tá? Agora, isso não afasta a possibilidade de as pessoas declararem a verdade, que é a verdade. Vai que tem um tanto de velhinho que acontece lá no cartório, chegam lá, já vivem junto há 20 anos, nunca formalizaram. Vão formalizar agora. Ok, tá ótimo. Podem formalizar agora. E não recomendo que fale mentira. Porque vai que fala lá, ah, não, a gente está vivendo união estável a partir de hoje. E o tanto de coisa que já fizer para trás lá? Vai falar mentira, né? Fala a verdade. E aí, o que vai constar? No registro vai constar que eles vivem em união estável e não vai constar a data de início. Se você quiser que conste a data de início, você faz o procedimento de certificação eletrônica. Concorda, cara? Concordo. Concordo. E é importante dizer na escritura, né, a data de início da união, a verdade, como tu bem está falando, porque senão, porque esse documento vale entre eles, né? É importante dizer isso. A escritura pública não tem valor nenhum, ou mesmo o termo declaratório sem o registro. Ela vai ter um valor, porque eles vão falar, inclusive, para se resguardar, que começaram a União em 2010, e fazem o procedimento. Os procedimentos de certificação eletrônica foi uma ideia, eu achei muito legal. E foi ao encontro do que a gente falou na palestra, né, Letícia? A construção dele foi realmente ao encontro do que a gente defendeu na palestra. Então, vai provar. É quase que nem no reconhecimento de filiação socioafetiva, que tem que fazer um dossiezinho para o registrador, é a mesma coisa. Então, vai ter prova, vai ter foto, vai ter documentos juntos, conta conjunta, enfim, a documentação necessária para provar. Inclusive, eu queria comentar que a gente combinou
esse café bem antes deu sorte, né, Nossa, Letícia? Deu bem mas certinho, ótimo. assim, Não, eu que a falo gente que as combinou. coisas são cósmicas. Eu acredito na energia É, cósmica, gente. Você não, olha só, já tem uns 15 dias que eu e Carol combinamos. Vamos falar sobre a união estável no dia 20 de março? Vamos falar. Já estava agendado. Aí, é, sexta-feira, saiu o provimento, né, chegou pra gente a notícia de que o provimento ia publicado hoje. Aí eu falei, gente do céu, é porque era para ser mesmo, né, Carol? É porque era para ser. Pois é. é. Gente, vamos ver então algumas perguntas aqui enquanto isso, Tá, Carol? Só porque já estamos tá. chegando. A Carol até perguntou para a última ali, só para no processo de certificação poderá ter essa data retroativa. Sim, o processo de certificação, Carol, é justamente para isso, para fazer a prova do início da união para o registrador, para ele constar no registro a data do início da união. E por que que essa precaução, pessoal? Pela preocupação em não ferir interesses de direitos e interesses de terceiros. Já pensou se a pessoa fala, ah, eu vivo em união estável desde, sei lá, desde 2005, e aquilo eventualmente fere algum credor ou direito de terceiro, e não é verdade. Então, a prova do início da união é feita perante o registrador através do procedimento de certificação eletrônica. Que é isso que a gente disse, a pessoa vai levar todo um dossiê, quase que nem um processo judicial, quando quer provar que vive em união estável com outra pessoa e existe um litígio. Então vai lá juntar várias documentações que possibilitem o registrador ser convencido, né, de que existia união estável desde aquela data. Olha, mas a Rondânia está perguntando. Rondânia Rocha. Tá boa, Rondânia? Olha só, o que eu defendo? Eu defendo, não, na verdade está bem claro no provimento. É facultativo o registro, mas para dar efeito perante terceiros, tem que registrar. Então, na verdade, Tá. é um facultativo, não tão facultativo assim, entendeu? Mas se você não quiser registrar, você não registra, fica só com o termo lá. Vale entre as partes, mas não vale perante terceiros. E já teve até uma decisão bem legal do STJ outro dia, você viu? Que foi o seguinte: a pessoa queria dar efeitos perante terceiros de uma união estável que não estava registrada. Eles falaram, ó, sinto muito, se você não registrou, o problema é seu. E aí, não deu proteção para a pessoa. É aquilo que eu falei. Você quer ter proteção? Você registra. Se você não quer ter proteção, você está ligando para isso, então lá está lá. Passar o termo, só a escritura. Mas eu acho que a maioria agora vai querer registrar. Inclusive, sucesso. Eu tenho que falar disso, gente. Eu acho um sucesso. Eu sou muito fã do tal do e-protocolo da Central do Registro Civil. Olha que legal. Esse termo declaratório pode ser lavrado em qualquer registro civil do país. Então, você pode escolher. Então, vai lá. Ah, eu quero lavrar esse termo declaratório com a Letícia. Pode? Pode. Você comparece aqui, né? Lavra aqui comigo e tal. Eu não tenho o livro E, tá bem? Porque o livro E, por enquanto, pelo menos, é só no primeiro subdistrito ou na sede da comarca. Tá bem? Então, vem aqui comigo, a pessoa vai lá, faz aqui o termo perante mim, ou faz a escritura também, tanto faz, continua podendo fazer a escritura. Eu posso encaminhar isso eletronicamente para o nosso colega do livro E proceder ao registro, ok? Olha que sucesso! Bom demais, né, Carol? Não, é fantástico E, isso, e fantástico, assim. isso ganha, aquela questão da cláusula que eu coloquei para você, gente, já pedindo o registro, já ganha também o força aí, porque daí você já coloca isso, você já nem precisa ficar preenchendo outros documentos, já está no próprio termo lá o pedido de registro, tá? Você encaminha aquilo via e-protocolo para o colega do livro E da residência, ok? Muito bem. Vamos A lá. Lu fez uma pergunta interessante ali, Letícia, mas essa data retroativa não vale para terceiros, apenas entre as partes pela falta de registro. Exatamente, se for registrada, se for registrada com a data de início anterior, essa data de início vai valer perante terceiros, pela força do registro. Agora, se for o registrado sem data de início, aquela data que constou na escritura anterior, vale entre as partes, com certeza, vale entre as partes, mas não vale perante terceiros, é isso mesmo. Não sei É se isso aí. ficou claro para a Lu. Lu, deu para entender? Isso, porque é meio confuso mesmo, gente. Então vamos voltar, vamos falar de novo. Olha só, na escritura ou no termo declaratório consta que Carol e o marido dela, não, como é que é o nome dele? Esqueci. Humberto, Humberto. Carol e Humberto
Ô, Humberto, desculpa, esqueci o seu nome. Então, Carol e Humberto já vivem juntos desde 2010, tá bom? No termo constou ou na escritura constou. Beleza. Aí mandou para o livro E, sem a certificação eletrônica. Mandou para o livro E só essa declaração feita pelo termo ou na escritura pública. Vai constar no livro E a data de início? Não vai. Não vai. Vai constar não informado, tá? Tá escrito aqui, não informado. Parágrafo 5º do artigo 2º, tá? Não vai constar. Mas, aí você pode tentar fazer a certificação eletrônica a qualquer tempo. Não tem problema. Você faz depois da certificação eletrônica? Pode. Né? Ou então você já faz junto. Já faz o termo, já faz a escritura e já faz a certificação eletrônica e a gente manda os dois em conjunto para o cartório que tem o livro E. E pronto, da residência, né? O cartório da residência dos companheiros. Ok? Ficou claro? Acho que deu para clarear, né, Carol? Até para mim ficou mais claro. Depois que a gente dá aula, eu falo que o melhor jeito da gente estudar é dando aula. Porque a gente fica apertado e a gente tem que dar um jeito de fazer sentido nas coisas, entendeu? É verdade. Isso é porque Ô, a gente tem Lu, que. a certificação eletrônica dá sim efeito perante terceiros. A Lu não Tá, está acreditando. Dá não, sim, tá, leia tá pra lá gente. no provimento, Lu. Tá lá no provimento. É, Deixa eu ver achar até o artigo. Ó, é o parágrafo 4º. Deixa eu mexer aqui. Parágrafo 4º do artigo 1º fala que ó, o registro de reconhecimento ou dissolução de união estável somente poderá indicar as datas de início ou de fim da união estável, se essas constarem de um dos seguintes meios. Inciso 2º, procedimento de certificação eletrônica de união estável realizada perante o oficial de registro civil na forma do artigo 9F desse provimento. Aí o 9F especifica como vai ser feita a certificação eletrônica, que é o que faltou na Lei 14.382. Estava todo mundo olhando para a certificação eletrônica dizendo, meu Deus, o que é isso? Né? Agora, agora ficou claro. Viu, gente? Então, dá sim, dá feitos perante terceiros. Isso é o provimento 141, será publicado hoje. Eu não sei se cabe colocar PDF aqui. Cabe, Carol? Se você conseguir, você coloca. Mas eu não consigo, não. Eu não acho que que não cabe. não. Mas hoje já vai ser publicado, tá? Provimento 141 vai ser publicado hoje, aí todo mundo vai ter acesso, tá bem? Vamos Eu lá. fiz um post legal no Instagram também com as principais, que são muitas, nem cabia em 10, só pode 10 slidezinhos no carrossel, né? Eu ia fazer uns 20, mas aí tem lá, eu fiz uma resumo e tem essa parte da certificação, tá? De como pode provar a data do início da união para o registro. Isso. Não, sai hoje. O provimento não foi publicado ainda. Nós É, estamos antecipando. Spoiler, spoiler, estamos dando é, spoiler. Aqui, mas então Carolina Mosman, Carolina underline Mosman, dá uma olhada lá, ela postou no Instagram dela alguns slides com as principais alterações. Hoje não vai dar tempo de falar tudo, ó, já tá, falta 3 minutos para a gente acabar. Então vamos tentar responder mais umas perguntinhas, que eu tô achando as eu perguntinhas vou colocar o ótimas. provimento 141, a do CNJ. Isso. Olha, Lu, a Lu está perguntando se isso anularia eventuais compras e vendas, então. Anular, não, não anula. Mas o que acontece? Vai dar efeitos perante terceiros da existência dessa união estável no momento anterior, e aí, a partir de então, esse companheiro que foi prejudicado pode pleitear em juízo a anulação. Não tem nada de anulação automática, tá bem? Inclusive a posição do STJ, já falei no início, mas pode ser que o pessoal não tivesse online. A posição do STJ é o seguinte: se não tinha publicidade na união estável, não tem como anular um negócio feito de boa fé com o terceiro. Então, o terceiro comprou do José solteiro, o José solteiro podia vender. Aí, o que acontece com a companheira? A companheira vai atrás do José para pedir a indenização da parte que lhe cabia, se for o caso, tá bem? Isso aí é posição do STJ. Eu só estou esclarecendo. Então, nada de desespero. Tá tudo tranquilo. É aquela velha história do princípio da concentração na matrícula, da publicidade, tudo vinculado ao direito imobiliário, viu, pessoal? Isso aí, tá Essas tudo bem. questões são muito vinculadas ao direito imobiliário, justamente por essas questões de anulabilidade. É o que eu falo, gente. Não tem jeito de querer saber direito imobiliário sem saber direito civil. É tudo ligado. Por isso que Carol falou que dá aula de
de sucessões, família, tudo. Gente, direito imobiliário tem a ver com isso tudo. É algo muito amplo, sabe? Lá no Do Zero à Regularização, a gente tem aulas específicas sobre sucessões, sobre regime de bens, e agora vai ter que ter essa aula aqui de união estável, a gente vai ter que gravar, porque mudou tudo, tá? Vamos lá. O Estudos Cartório pergunta: a certificação eletrônica tem que apresentar provas para ser retroativa? Sim, a certificação eletrônica é isso. É a apresentação de provas perante o registrador para que fique demonstrado de forma cabal que a união estável começou no caso da Carol, 10 anos, tá bem? É isso. Tá bem explicadinho aqui no provimento isso aqui. Deixa eu ver se tem mais Ele pode alguma até o coisa. registrador entrevistar, tá até dizendo aqui testemunhas até. Ele pode fazer uma entrevista. É um pouco parecido com o do reconhecimento de quem está acostumado de filiação socioafetiva, né, Letícia? Que tem que fazer um conjuntinho lá para o registrador analisar. Pois é. Gente, outra pergunta que está tendo aqui e que é importante a gente ressaltar, porque é novidadíssima, né? A dissolução só se dará no tabelionato com a presença de advogado? Não. Agora ficou claro no provimento 141 que também a dissolução pode ser feita no registro civil. A gente tinha ficado com essa dúvida, né, Carol? Não apenas a dissolução, mas também a partilha. Senhores registradores civis puros que nunca fizeram partilha na vida, vamos estudar. Pode me procurar aqui que nós vamos dar aula para vocês de partilha. Porque a coisa não é simples, não. Primeiro tem que preencher o ITCMD ou ITCD para fazer, né, a partilha lá bonitinha. Depois que a gente vai lavrar. E aí tem que ver como é que cobra conforme o estado da federação. Porque a cobrança vai ser igual à escritura. Então, gente, nossa senhora, esse provimento foi uma revolução, né, Carol? Foi. E foi importante, né, Letícia, para a gente sanar todas essas dúvidas que estavam aí. Alguém perguntou, antes do procedimento de certificação eletrônica, ninguém estava fazendo certificação porque não sabia bem do que se tratava. Isso mesmo, agora todo mundo já sabe. Pois é, não, e isso que é importante dizer, gente, publicado hoje o provimento 141, que vai sair daqui a pouco, todo mundo já pode começar a praticar esses atos todos, porque inclusive emolumentos já estão previstos no provimento. Então já está valendo hoje. Olha que bom. Todo mundo, quem avisa para os colegas que não assistiram a gente, que fica gravado aqui no Instagram para assistir, porque daí já começa a ficar, né, por dentro do assunto, porque a coisa já vai valer a partir de hoje. Inclusive quem for de associações, né, e tudo mais, provoca o Poder Judiciário, porque aqui em Minas, pelo menos, a gente teve que pedir a criação de códigos para poder a gente lançar os emolumentos. Porque como a cobrança da dissolução da união estável vai ser metade, e do termo também, né, vai ser metade do valor do processo de habilitação, isso tem que ter um código específico na tabela, senão você não consegue cobrar. Mas a gente já pediu aqui em Minas e com certeza as outras associações do país também vão pedir, tá bem? Para a partilha, vai usar o mesmo valor, mas para mim também teria que ter um código específico. Vamos ver o que vai acontecer, mas deve sair esses códigos em breve aí também, para todo mundo, tá? Carol, vamos indo para o final? Vou passar para você despedir. Vamos, né, gente? Tem muita coisa ainda para falar, mas como a Letícia disse, são muitos detalhes. Estudem esse provimento, é muito importante. Como a gente disse, tem muita implicância no direito imobiliário, no direito civil, no direito de família e sucessões. Então, se quiserem, sigam lá meu Instagram, né? O da Letícia vocês já seguem aí. A gente trabalha bastante juntas, né, Letícia? Discutimos bastante. Foi um prazer estar com vocês. Estou à disposição, tá? Fico à disposição para responder qualquer dúvida. Um grande abraço a todos. Meus queridos. Eu adorei aqui estar com o Carol. Primeira vez com o Carol no Café com Letícia. A gente vai combinar outros. Eu sei que deve ter 1 milhão de dúvidas. Eu vou ver se eu abro uma caixinha só para dúvidas de união estável, tá bem? E a gente vai gravar as respostas. E se precisar, a gente volta com o Carol. Com certeza precisa, né, Carol? Vamos marcar, né, mais para frente para a Carol voltar de novo para a gente debater mais um pouco, tá? E vai sair um artigo, hein? Eu e Carol já até mandei o rascunho. Vai sair um artigo meu e de Carol sobre esse assunto, tá bom? Beijo. Um beijo, né, gente? Uma ótima semana para vocês. Tchau, Obrigada. tchau.